Bem-vindos, e a nossa aula de hoje é sobre relação entre fração, número decimal e porcentagem. Vamos ver aqui, rever alguns conceitos de fração, número decimal e de porcentagem. Então, fração ou número fracionário é um número que representa uma ou mais partes do inteiro que foi dividido em partes iguais. Então, nós temos aqui o exemplo de uma figura, em forma de fração, ela tem 4 partes. Veja que essa parte de vermelho, ela vai representar a fração 1/4, tá? Então, meu inteiro foi dividido em 4 partes, onde essa parte vermelha representa a minha fração 1/4. Conceito de número decimal. São números caracterizados pela presença de vírgula, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uma oferta onde custa R$ 6,70. Então, para ser um número decimal, ele tem a presença de vírgula. E porcentagem? Porcentagem é uma forma de escrever um número com uma divisão por 100. Vamos entender melhor? Então, nós temos aqui a palavra porcentagem por 100, ó. Nos dá uma ideia, né, de uma divisão por 100. Então, porcento, divisão por 100, e aqui nós temos o símbolo da porcentagem, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uma situação, problema, onde eu quero descobrir, né, 20% do valor de R$4. Então, tá aí a forma como eu escrevo a porcentagem. Então, continuando. Nós vamos ver o seguinte: trabalhar a ideia, como é que eu transformo uma fração em decimal, uma fração em porcentagem. Então, vejam que aqui nós temos duas figuras. Todas essas duas figuras, essa pintada de azul, ela está representando o todo, o inteiro, e a de rosa da mesma forma. Então, vejam só. Nessa figura azul, nesse círculo, eu tenho uma fração 1/1, né? Então, eu tenho o meu numerador e o meu denominador. Então, quando eu divido 1 por 1, eu vou ter o meu inteiro, a minha unidade. Olhem só, a segunda imagem. Nessa figura, nós temos 100 quadradinhos. Então, como ela está toda pintada, a sua representação em forma de fração é 100 sobre 100, né? O todo, ele está todo pintado aí, 100 sobre 100, 100 centésimos a leitura dessa fração. E se eu quiser essa fração em porcentagem? Então, nós vamos ter 100%, porque veja que o meu numerador aqui, e aqui eu tenho o meu denominador. Então, eu tenho 100%. Então, é chamada a forma dessa fração aqui. E se você fizer nesse exato momento a divisão de 100 por 100, você vai descobrir o número decimal. Lembrando que o número decimal, ele sempre vai ter a presença de vírgula. 100 dividido por 100 é igual a 1, mas para transformar em decimal, 1,0, tá? Então, tá aí o primeiro entendimento de transformar o inteiro em fração, porcentagem e número decimal. Então, vamos ver aqui a nossa próxima fração. Então, vejam só, observe as duas imagens. A primeira imagem, ela foi dividida em duas partes, sendo que essa parte de azul é o meu numerador e as duas partes é o meu denominador. Então, veja que as partes estão metade, metade, né? Então, qual seria a fração? 1/2. Então, eu tenho aí a fração 1/2. Observe a segunda imagem. Esse quadro, ele tem 100 partes, ele está dividido em 100 partes iguais, sendo que a metade desse quadro foi pintada de verde. Então, qual é a metade de 100? Exatamente, 50. Essa mesma fração 1/2, ela também, baseada nessa segunda imagem, ela pode ser 50 centésimos, tá? 50 quadradinhos pintados de verde sobre 100. Se eu tenho uma fração 50 centésimos,
eu também posso transformar ela em porcentagem, porque o porcento, né, sobre 100, não é uma divisão por 100, então, essa minha fração, tá? Ela vai ser chamada de 50%. Então, tanto a fração, como vocês estão vendo aqui, tanto a fração 1/2 como a fração 50 centésimos, que são iguais, elas representam 50%. E se você, tanto faz, você dividir 1 por 2 ou 50 por 100, você vai ter 0,50, que é a representação decimal. Então, nós temos aqui os três exemplos: a fração, a porcentagem e o número decimal. Então, 1/2 é igual a 50%, que é igual a 0,50, que é o número decimal, ok? Vamos ver o nosso próximo exemplo, a nossa próxima fração. Então, nós temos aqui a primeira figura, tá? Dividida em 4 partes iguais, onde uma dessas partes foi pintada de azul. Então, qual é essa fração? 1/4. Então, eu tenho 1/4 de fração. Observa a segunda imagem. 100 quadradinhos, né, divididos aí, e tem uma parte pintada de azul. Se você for contar agora, você vai encontrar 25 quadradinhos pintados de azul, ou seja, a quarta parte também, tá? A quarta parte, ou seja, a fração 1/4. Mas eu também poderia dizer o seguinte, que essa fração, ela é chamada de 25 centésimos, 25 por 100, tá? Porque o meu todo não é 100, eu não pintei 25, então eu também posso chamá-la de 25 centésimos ou a fração 1/4. Por que a fração 1/4? De 25 centésimos ela pode passar para a fração 1/4? Porque se eu dividir o 25 por 25, eu vou ter igual a 1. E 100 dividido por 25, eu vou ter igual a 4. Então, ela passa a ser 1/4. Então, vejam só, em porcentagem, ela é chamada de 25%, né? 25 sobre 100. E em número decimal, 0,25. Se você for dividir nesse momento 25 por 100, você vai encontrar 0,25, ok? Hora da atividade. Então, observe as representações na forma de fração e de porcentagem a seguir. Qual dessas representações está correta? Então, vamos aqui analisar o nosso quadro, que diz o seguinte. No item 1, ele está dizendo que 50% é igual a 3/4. No item 2, 50% igual a 1/2. Item 3, 50% igual a 1/5. E no item 4, 50% igual a 1/4. Então, nós precisamos relembrar do que é o 50%. Em fração, 50% ele vai nos dar a ideia de metade, tá? E toda metade em fração, ela é representada por 1/2, tá? Se você for pegar um círculo e dividir ao meio em 2 partes iguais e pintar uma delas, você vai ter a fração 1/2, que 1/2 é a mesma coisa que metade, e metade é a mesma coisa que 50%. Então, nós temos aí, o correto seria a letra B, né? Que é o item 2, 50% igual a 1/2. E temos aí também a representação, né, da fração, mais uma vez, para vocês compreenderem, né, em forma de desenho, a fração 1/2. Então, 2 metades, cada uma valendo 50%. Próxima atividade. Daisy gastou 1/2 do seu salário pagando suas contas. Essa fração escrita na forma decimal é: transformar a fração em decimal, o que eu posso fazer? Vejam só, eu tenho aqui as alternativas que nós vamos escolher. Lembra que a fração, 1/2, eu posso dividir 1 por 2. Quando você divide 1 por 2, você encontra a resposta, mas você também pode lembrar aqui.
1 meio é igual a metade. O que é que te faz lembrar de metade? 50%, tá? Então, eu já sei que 1 meio é igual a uma metade de qualquer coisa e que essa metade sempre vai representar 50%. E transformando 50% em fração é 50 sobre 100, 50 centésimos. Se você dividir tanto 1 meio, 1 sobre 2, dividido por 2, ou 50 dividido por 100, você vai encontrar o número decimal 0,5. Então, nossa resposta aqui também vai ser a letra B. Próxima questão. Paulo dividiu sua pizza para 4 amigos. Cada um comeu 1/4 da pizza. O percentual da pizza que cada um comeu é... Então, vamos ver o seguinte. Nós temos aqui as alternativas. Nós precisamos saber quanto que é 1/4, transformar 1/4 em porcentagem. E nós temos aqui essa informação. A pizza foi dividida em 4 partes. Cada amigo comeu 1/4. Aí você imagina, porcentagem nos lembra algum número dividido por 100. Então, vejam só, porcentagem é igual a 100%, né? Um número dividido por 100. Então, quer dizer que esse meu todo aqui, dessa minha figura, o todo corresponde a 100%, certo? Então, eu vou dividir o todo, né? Que é o meu 100%, pelas 4 partes. Então, 100 dividido por 4, porque o meu inteiro é 100. Isso quando for porcentagem, lembrar de 100. 100 dividido por 4 é exatamente esse pedacinho aqui, ó, que eu vou descobrir, ó, que tá pintadozinho de azul. Que cada amigo aí comeu 1/4. Então, qual seria, se você dividir nesse exato momento aí no seu caderno, 100 dividido por 4, você vai descobrir que a resposta é 25%. Então, cada partezinha dessa aqui, ó, vai ser 25. Aí você vai somando, ó, 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Com mais 25 aqui, eu vou chegar a 100. Então, cada 1/4 corresponde a 25%, tá certo? Então, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e até a nossa próxima aula.